A Alemanha é a maior potência econômica da Europa e possui a quarta maior economia do planeta. Durante a maior parte deste século, sua grandiosa indústria foi o principal motor de seu sucesso econômico e exportou para o mundo inteiro bens de altíssima qualidade, como automóveis de luxo, maquinaria industrial e até equipamentos de construção civil. Porém, o setor industrial da Alemanha está enfraquecido e sua economia está entrando em recessão. A crise energética de 2022 e os desdobramentos da pandemia castigaram severamente a indústria alemã, mas não são somente estes motivos que justificam o baixo desempenho de sua economia, pois na verdade isso apenas escancarou as fragilidades de seu modelo econômico e também de sua política. Neste vídeo iremos explorar alguns motivos que têm levado a economia da Alemanha à recessão e quais os desafios que o país terá que superar para voltar a ser uma economia de sucesso a nível global. Produzir e exportar produtos de excelente qualidade que estão em alta demanda no mundo. Este foi o foco do setor industrial da Alemanha e norteou o crescimento de sua economia por 20 anos. Em 2022, o conflito na Ucrânia desencadeou uma grave crise energética na Europa e a Alemanha foi um dos países mais prejudicados devido à sua alta dependência do gás natural encanado para alimentar o seu setor industrial. Por décadas, boa parte dessa demanda energética foi suprida essencialmente pelo gás barato importado da Rússia. Mas devido aos desdobramentos do conflito, grande parte deste fornecimento foi interrompido. Sem a disponibilidade abundante de gás barato, os produtos alemães estão perdendo a competitividade e a Alemanha está enfrentando o início de um processo de desindustrialização. Em outubro de 2023, o FMI anunciou que o Produto Interno Bruto da Alemanha sofrerá uma queda de 0,5%. E dentre as maiores economias do mundo, a Alemanha possui o pior desempenho econômico. Apesar da queda ainda ser pequena, o país está literalmente mergulhado em vários problemas estruturais que tornam a recuperação de sua economia muito mais complicada no curto prazo. O primeiro problema que podemos apontar é que, apesar de a Alemanha ser uma economia de mercado e possuir um dos melhores ensinos educacionais do mundo, a Alemanha está substancialmente atrasada quanto à digitalização de sua economia, pois o país investiu consideravelmente menos do que seus vizinhos europeus e isto coloca a Alemanha em um nível apenas mediano no ranking dos países mais digitalizados da Europa. Como consequência, a digitalização, que hoje é peça-chave para a prosperidade de qualquer país, tem sido um desafio a mais na Alemanha, pois de modo geral o alemão não é bom em tecnologias digitais e por falta de profissionais capacitados, o país não consegue preencher aproximadamente 40% das vagas de trabalho disponíveis nessa área. Além disto, muitos dos serviços públicos da Alemanha ainda necessitam de papel. Em 2017, o parlamento alemão aprovou a Lei de Acesso Online, reservando 3,3 bilhões de euros para digitalizar uma lista de quase 600 serviços públicos e torná-los acessíveis através de portais até o final de 2022. Mas no final do prazo, apenas 20% desses serviços públicos estavam plenamente disponíveis online. Com isto, a Alemanha, que é uma nação extremamente burocrática, está presa em excessos de procedimentos administrativos que impedem a economia de fluir para gerar riquezas ao país. Por exemplo, para se abrir uma empresa na Alemanha, o tempo de espera pode chegar a 120 dias, e as licenças de construção podem demorar aproximadamente 50% mais do que a média dos países industrializados. Outro fator que tem pressionado a economia da Alemanha é porque o país também enfrenta um grave problema de envelhecimento de sua população. Dentre os países do G7, a Alemanha fica apenas atrás do Japão no que se refere à população mais envelhecida, com idade média de 48 anos e uma taxa de fertilidade de cerca de 1,5. Para aliviar a pressão sobre a previdência social, bem como aumentar a força de trabalho no país, a partir de 2010, o governo de Angela Merkel facilitou fortemente a imigração, e hoje a Alemanha é o país que mais recebe imigrantes em toda a Europa e o segundo a nível mundial, ficando somente atrás dos Estados Unidos. Mas setores da sociedade estão exigindo maior controle migratório, e com o aumento de movimentos nacionalistas se espalhando por toda a Europa,
As tensões políticas sobre esse tema estão crescendo e poderão influenciar diretamente no resultado das eleições gerais em 2025. Em caso de vitória da oposição, é improvável que as políticas de imigração permaneçam brandas na Alemanha. Além disto, os alemães estão enfrentando problemas em sua infraestrutura, pois embora a Alemanha tenha sido construída com base na eficiência e por mais de 2 décadas ter usufruído de grande prosperidade, o governo alemão negligenciou a infraestrutura do país e não investiu de forma consistente para manter um padrão elevado. Hoje, a infraestrutura da Alemanha se encontra insuficiente, com suas linhas férreas apresentando constantes atrasos em suas viagens, rodovias sobrecarregadas e internet lenta ou instável. Mesmo sendo o país mais rico da Europa, o governo alemão não fez estes investimentos previamente devido à rígida política de austeridade na Alemanha e repúdio ao endividamento público. Outro desafio que a Alemanha está enfrentando é devido a uma significativa queda no principal componente de seu sucesso, as exportações. Pois diante dos inúmeros eventos que ocorreram nos últimos anos, como a pandemia de 2020, o conflito na Ucrânia, o aumento nas contas de energia e a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, a economia mundial está desacelerando e com isto a demanda por bens de consumo e bens de capital importados está em queda. Enquanto a economia global esteve aquecida, a Alemanha foi beneficiada principalmente pelo espetacular crescimento econômico da China. Neste período, a grande indústria alemã vendeu para os chineses tudo o que foi possível, desde cosméticos e carros de luxo até máquinas de perfuração de túneis. Mas com a desaceleração da economia da China, a Alemanha simplesmente vem perdendo seu principal cliente. Além disto, ao passo em que a economia chinesa cresceu, inúmeros países do mundo inteiro venderam seus produtos, principalmente commodities, para a China. Logo, muitas dessas nações passaram a importar da Alemanha mais bens de consumo como carros e remédios e bens de capital como maquinários industriais e equipamentos de construção civil. Mas agora, com a economia global desacelerando, tanto a China quanto várias outras nações estão comprando menos produtos industrializados da Alemanha. Como se não bastassem todos estes problemas, a forte e consagrada indústria automotiva alemã está enfrentando dificuldades para comercializar no mercado norte-americano, pois com as políticas protecionistas de Joe Biden e sua lei de redução à inflação, os Estados Unidos têm garantido massivos incentivos fiscais e privilegiado as empresas norte-americanas, dificultando assim as vendas de carros importados dentro dos Estados Unidos. Além disto, os automóveis alemães estão enfrentando concorrentes de peso dentro do mercado europeu, que são os carros elétricos chineses, pois os fortes subsídios do governo da China para apoiar suas montadoras estão tirando a competitividade da indústria alemã. Estes veículos subsidiados chegam ao mercado europeu com preços muito mais atrativos. Assim, não somente as indústrias de carros da Alemanha, mas também algumas indústrias automotivas de outras nacionalidades europeias estão enfrentando dificuldades, pois não conseguem competir com os carros chineses. Na comunidade europeia já se estuda a possibilidade de impor tarifas aos carros elétricos chineses, pois segundo os europeus a competição está sendo desigual. A indústria química da Alemanha também está sendo fortemente impactada, principalmente pela alta nos preços de energia. Somente a BASF, por exemplo, consome mais gás do que a Suíça inteira. E sem poder contar com o gás barato, a BASF está cortando 2.600 vagas de trabalho na Alemanha e investindo 10 bilhões de dólares para abrir uma grande fábrica na China. O temor é que outras grandes indústrias da Alemanha também sigam o mesmo exemplo, e isto resultará em milhares de pessoas desempregadas. Desta forma, o modelo econômico da Alemanha com foco nas exportações está sendo pressionado por diversas situações e demonstra um nível de esgotamento. Mas é importante lembrar que, em certa medida, a crise energética que atingiu a Alemanha ocorreu devido ao seu plano de transição energética, bem como pela decisão de desativar suas usinas nucleares. Assim, a economia da Alemanha enfrenta uma grave e complexa realidade. Os custos da falta de planejamento do governo para modernizar a sua economia estão batendo na porta e cobrando seu preço. Enquanto sua forte indústria sustentou sua economia, o país usufruiu de grande prosperidade, mas não se atualizou às novas demandas que uma grande economia de mercado exige.
Para reverter esse quadro sombrio, o governo terá que ser ágil e vem buscando alternativas dentro e fora da Europa. O atual chanceler alemão, Olaf Scholz, planeja modernizar a economia da Alemanha e transformar o país no maior produtor de semicondutores da Europa, e ainda investir em fábricas de baterias e na produção de aço favorável ao clima, bem como avançar em digitalização e reduzir burocracias. O governo alemão também aposta no hidrogênio verde e em uma maior aproximação aos países da América Latina. Olaf Scholz pretende assim obter novas fontes de energia limpa e barata e encontrar um novo motor econômico para estabelecer a base de sua economia. Porém, o governo alemão precisará primeiro lidar com a oposição parlamentar, pois devido à cultura de austeridade rígida e cortes orçamentários, o país possui poucos recursos disponíveis para fazer investimentos. Dessa forma, apesar de a Alemanha ser um país rico e dispor de grande capital humano, a Alemanha está imersa em desafios dentro e fora do país que colocam em risco o futuro da nação como modelo de sucesso econômico. Capacidade o povo alemão possui, mas para tirar a Alemanha dessa situação, será necessário que no campo da política o parlamento alemão faça a sua parte. Mas e você? O que achou deste grande desafio econômico da Alemanha? Será que a Alemanha conseguirá sair da recessão em pouco tempo? Deixe aqui o seu comentário e me conte a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.